O caso de hoje foi narrado a mim por uma amiga há muitos anos. Ela conta que ela tinha muito medo do padrinho dela, era padrinho e tio, irmão do pai dela. Por que ela tinha medo? Ele era alcoólatra. E cada vez que ele se aproximava dela, aquele cheiro de pinga, sabe? E aquele jeito meio cambaleante, ela ficava muito assustada. A única recordação assim que ela tem dele nesse tempo em que ela era criança, infelizmente era esse. Ele viajava muito, mesmo sendo alcoólatra, naquela época não tinha tanta averiguação, né? Não se podia de dirigir alcoolizado. Não existia isso, o bafômetro, essas coisas, não é? E assim ele viajava. Viajava vendendo coisas, ele tinha uma perua Kombi, onde ele carregava panelas, roupas de cama, de mesa, de banho, talheres, tudo para uma casa, para vender naquelas cidades mais distantes do centro. E assim ele, de vez em quando, parava num bar no meio da estrada e tomava uns tragos. Infelizmente, a vida dele era essa. E ele não conseguia deixar esse vício terrível. É uma doença. E um dia, ele viajando pela estrada, ele já estava muito cansado, parou numa cidadezinha e viu um bar. Ah, era o que ele queria. Parou naquele bar, ele não podia ver um bar que ele parava para beber. E ele parou naquele bar e começou a beber. E começou a beber até não poder mais. Aí ele só caiu, não conseguia mais levantar. Aí o dono do bar precisava fechar aquele bar, precisava fechar. E nada dele poder se levantar, quando apareceu um senhor negro, muito amoroso, que pegou ele e falou: vou levá-lo para minha casa. E ele foi para a casa desse senhor, mas não nem via nada para onde estava andando, só sabe que foi, era ali do lado, praticamente, próximo ao bar, era a casa desse senhor, era uma casinha. Aí chegou lá na casa, o homem colocou ele na cama, deu para ele um café forte, café amargo, que ele tomou a contragosto, reclamando muito, mas tomou tudo. E dormiu a noite inteira. No outro dia, ele acordou e viu que estava numa casinha de chão batido, de terra. Era uma casinha de pau a pique, uma casinha muito simples. E aquele senhor entregou para ele mais café, com leite, pãozinho, e ele se alimentou novamente, se alimentou bem, agradeceu a esse senhor, que se chamava Joaquim. Aí esse senhor escreveu num papel o nome de um local e o endereço para ele procurar nessa cidade, em Santos. Como? Eles estavam num local tão distante e o homem conhecia essa cidade de Santos. E esse local era um terreiro de Umbanda. E aí ele agradeceu muito, entrou na Kombi que ele tinha deixado em frente ao bar, entrou e foi embora. Passado algum tempo, ele procurou esse local, esse centro de Umbanda, e nesse centro ele começou a fazer um tratamento para alcoolismo. E nunca mais ele sentiu vontade de beber.
Foi assim algo impressionante. Não teve mais vontade de beber de jeito nenhum. Bom, aí ele ficou muito agradecido àquele senhor, o seu Joaquim, que tanto o havia ajudado. Ele precisava voltar na cidade, procurar seu Joaquim e contar o que havia acontecido com ele. E assim ele teve a oportunidade de passar naquela cidade novamente, parou em frente ao mesmo bar, entrou e perguntou para o dono do bar onde é que morava seu Joaquim, aquele senhor que havia levado ele para ele passar a noite na casa dele. O homem do bar falou que eu não conhecia nem o seu Joaquim. É um senhor que mora numa casinha de pau a pique, uma casinha muito pobrezinha. Não, por aqui não tem nenhuma casa assim. Era aqui, perto desse bar. Não, mas não tem nenhuma casa assim, aqui do jeito que o senhor está falando. Ele saiu na porta do bar, olhou, era só uma fila de casinhas coloridas, tinha casinha verde, casinha branca, tudo assim, aquelas casinhas pequenas, com varandinha na frente, todas mais ou menos iguais. Mas não tinha nenhuma casa de pau a pique. Mistério. Passado algum tempo, ele frequentando ainda aquela casa de Umbanda, um dos médiuns recebeu uma entidade chamada Pai Joaquim de Aruanda. Aí ele se aproximou para tomar um passe, para conversar com essa entidade, e a entidade falou que estava muito feliz com ele, porque ele, ao passar o endereço daquele terreiro, ele ficou muito feliz porque era o local onde ele trabalhava. Ele era um espírito e trabalhava naquele terreiro de Umbanda. E ele ficou feliz do rapaz ter realmente atendido o conselho dele e procurado aquele terreiro. Olha que maravilha como a espiritualidade trabalha. Um outro caso que eu achei bastante interessante, foi me contado há pouco tempo por um colega de trabalho na casa espírita que eu frequento, é o caso de uma senhora que ela morava num quartinho e trabalhava como doméstica e não tinha ninguém no mundo. E, de repente, perdeu o emprego e ficou desesperada. Estava com a roupa no corpo, não tinha onde dormir e começou a orar numa igreja. Quando um rapaz chegou do lado dela, foi conversar com ela e ela contou a situação. Olha, eu estou aqui muito desesperada, eu pretendo dormir aqui num dos bancos aqui da igreja, se o padre me permitir, porque eu não tenho para onde ir. Eu fui colocada na rua, eu deixei de pagar o meu quartinho e perdi meu emprego e eu não tenho para onde ir. Aí o moço pegou, anotou o endereço e o nome. Procure essa senhora, ela vai lhe ajudar. Eu posso ir agora, hoje à noite? Pode, por favor. E assim ela foi. Ela chegou, já era noite, bateu palma na casa da senhora, a senhora atendeu e ela falou: olha, eu vim aqui com um rapaz que pediu que eu viesse aqui, dizendo que a senhora poderia me ajudar, porque eu perdi meu emprego e eu não tenho onde passar a noite. E contou todo o caso para ela. Ela falou: como assim um rapaz? É, um rapaz, ele disse que o nome dele era Fernando. Fernando? Entra aqui, por favor, vamos conversar. Quem sabe eu posso lhe ajudar. É alguém que eu conheço. É o nome do meu filho. Mas eu devo conhecer outra pessoa, porque meu filho já faleceu faz mais de um ano.
Aí ela entrou e ficou olhando a casa toda arrumadinha. Ela assim, realmente eu estou precisando de alguém para me ajudar, porque eu sou sozinha e eu fico muito preocupada, com medo de acontecer algum, alguma coisa comigo, porque eu sou sozinha, sou idosa. Então, para mim vai ser muito bom ter uma pessoa de confiança, responsável, que fique comigo. Vai ser muito bom. E ela olhou a casa e viu umas fotos, falou assim, ah, foi esse moço que me deu seu endereço e o nome da senhora. Mas esse moço é meu filho que faleceu faz mais de um ano. Meu Deus, mas é ele mesmo. Ele que me deu. Olha aqui o bilhete. Quando mostrou era a letra do filho dela. Olha como a espiritualidade trabalha. É incrível o que acontece. E por hoje eu vou ficando por aqui. Continue aqui comigo, no nosso cantinho, divulgando o meu canal, o nosso cantinho. Me conte caso. Eu vou gostar muito de ouvir. Continue aqui comigo, que eu vou, mas volto. Fiquem todos com Deus e até mais.